Ô, Mônica, tinha me Exato. contado aqui que você tinha mais um assunto, confere? Ah, não, enfim, isso daí estavam tudo em mensagens que foram enviadas para a CPMI e está gerando muita polêmica, Megali, embora sejam mensagens, algumas de interesse público, o que está gerando polêmica aí? Está gerando polêmica porque a Polícia Federal enviou à CPMI do INSS mensagens que não têm nada a ver com o objeto de investigação da CPI do INSS, que são aqueles descontos indevidos nas pensões, né, nos vencimentos de aposentados e pensionistas. O que esse diálogo que eu estou relatando aqui tem a ver com aqueles crimes? Agora, pior que isso, Megali, foram enviadas à CPMI mensagens de cunho sexual do Daniel Vorcaro, mensagens íntimas que ele trocava com a namorada, né? Coisas muito pessoais. Você sabe que a lei diz, a lei das interceptações telefônicas diz que tudo o que tiver no inquérito que não seja relacionado ao crime investigado tem que ser destruído. As pessoas não têm que saber quem é a namorada do Megali, quem é a amante do Megali, quem. Não. Né? Elas têm que saber se o Megali cometeu um crime e o que tem em mensagens e outros indícios que provam aquele crime. Então, mensagens como essa que eu li agora, que tem até um interesse público, etc., ainda estão passando batido. Agora, mensagens de cunho sexual estão deixando até parlamentares ali que estão querendo ver sangue, no caso do Caro, um pouco chocados, um pouco não, chocados e constrangidos Mônica, com isso, publicaram né? isso. E isso, não, é terrível, né? É Eu acho terrível. que as pessoas têm, eu acho que a gente não pode fazer com os outros nada que seja ilegal, né? A gente já falou disso, uma pessoa tem que ser investigada e pagar pelos crimes dela na proporção dos crimes dela e não muito além dos crimes dela. Então, teve isso, e os advogados do Vorcaro, inclusive, estão investigando, investigando não, fazendo um pedido ao Supremo de investigação dessa sequência de vazamentos de conversas que nada tem a ver com os crimes dos quais ele é acusado. Então, é isso, né? Pode ser, todo mundo foi lá, todo mundo leu, né? É meio irresistível ficar olhando o vizinho pela janela, olhando as pessoas pelo buraco da fechadura, mas é fora da lei, Megali. A gente não pode cair aqui de novo no que foi a Lava Jato, né, que fez Sim. coisas muito parecidas com isso, e mesmo a imprensa também tem que fazer um policiamento. Eu até ia fazer uma observação, quando você falou da aproximação dos ministros do Supremo com o Vorcaro. Claro que você aprofundou mais isso na questão de fazer negócios e tudo mais, né? Que não deveria ser feito com ninguém fora, né? O ministro Supremo teria que ter uma vida, vamos dizer assim, como todo homem público, como é que eu vou usar? Que palavra eu vou Recolhida, usar aqui? Mas discreta. recatada, vai. Isso, recatada. Porém, Megali, pra gente ser justo aqui, pra gente falar como é a vida, o Vorcaro estava em tudo quanto é evento, inclusive em celebrações de imprensa, dando palestras, falando, conversando, patrocinando eventos. Então, assim, ele era um banqueiro que atuava de forma até então legal, ninguém sabia o que ele fazia, autorizado pelo Banco Central a atuar, colocando papéis no mercado por meio de corretoras tradicionais. Então, é assim, né? Assim, só para a gente também não ir para o outro lado, quer dizer, ele não era um bandido que estava circulando, Vorcaro, todo mundo sabendo e se aproximando dele, né? Então, só para fazer também essa ponderação, emendando aqui o que eu estou falando sobre as mensagens, né? As mensagens têm que ser vistas. Eu me lembro, vocês devem se lembrar também, na época da Lava Jato, que o Sérgio Moro levantou o sigilo das mensagens do Lula e da família do Lula e divulgaram as mensagens da Marisa Letícia conversando com o filho dela. E estava tendo panelaço na hora que ela estava conversando com o filho dela. E ela falava assim, um dos filhos dela, e ela falava: nossa, eu não consigo nem te ouvir por de tanta bater panela. Quero que eles enfiem aquela panela não sei onde, né? O que isso tem a ver com crime? Então, é aquela coisa, a polícia, não só nesse caso, em muitos casos, submete as pessoas investigadas aos seus próprios julgamentos morais e publica isso para a gente fazer um julgamento moral sobre as pessoas. Nossa, como a Marisa estava horrível, como é que ela fala isso, tal.
e não julgamentos criminais. Que crime ela estava cometendo, o que ela estava fazendo ali de criminoso. Nada. Eu não tenho que ter conhecimento das conversas dela com o filho dela. Por mais saboroso que seja, ficar lá lendo Claro. as coisas e tal, que todo mundo lê. Mas o que eu estou falando não pode. A lei preserva a intimidade de todo mundo, né? Então, eu acho que está começando já a ter também uma coisa assim de... Né? Nossa, esse cara é o demônio na Terra, nossa, esse cara fez tudo de ruim, nossa, temos o direito de ver as mensagens dele com a namorada. Não, né? Não, obviamente a gente teve acesso a esse conteúdo todo. Claro que isso gera fofocaiada de redação, é uma coisa muito... Mas a gente está descobrindo agora, chocado, que alguns órgãos de imprensa foram lá e publicaram essas particularidades, essas coisas muito privadas que não têm interesse público nenhum, né? Ninguém tem nenhum interesse em saber qual é o apelido que fulano dava para o órgão sexual da fulana, né? Cara, jornalisticamente... Não, é constrangedor jornalisticamente, até de ler, Megali. a gente tem que correr aqui. É constrangedor. Não pelo conteúdo, os namorados fazem o que querem. Claro, se quem são nunca? Dois adultos. Não é se chocar com o conteúdo, mas é chocante você ver, nossa, mas é esse nível de intimidade da pessoa que está sendo exposta. Isso não tem nada a ver com a investigação. Pra mim, numa boa, quem ficou mais exposto é quem publicou um negócio desses, né? Esse aí sim pra mim tá mostrando toda a sua nudez moral. Enfim, Mônica Bergamo volta com outros temas sempre exclusivos amanhã neste mesmo horário. Mônica, bom trabalho até. Amanhã nada, segunda, beijo. Até. Convencer, apagar sem ver toda essa droga que já vem malhada